Está no ar o Revista TST, o programa com as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Por causa da pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado de casa, para garantir a segurança de toda a equipe da TV do TST. Então vejam o que preparamos para esta edição. TST admite habeas corpus e determina a devolução de passaporte retido em execução. Auxiliar de serviços gerais com doença degenerativa tem indenização aumentada. Afastada discriminação na defesa de um mecânico com câncer de pele. O Revista TST de hoje começa trazendo um caso importante julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Acompanhe na reportagem. A Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu uma decisão que havia condenado a União subsidiariamente. A SDI 1 entendeu que houve negligência na fiscalização sobre os contratos firmados com uma empresa de vigilância. No início do processo, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, alegou que a União não apresentou prova suficiente sobre a fiscalização dos contratos de trabalho da prestadora de serviços. Segundo o TRT, a fiscalização foi inexistente ou ineficaz, especialmente em relação aos salários pagos pela empresa e à falta de recolhimento do FGTS dos empregados. Dessa forma, o regional considerou que a União deveria responder subsidiariamente pelo pagamento de indenização a 2 empregados que ajuizaram a ação trabalhista. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a 4ª turma teve entendimento diferente. O colegiado reconheceu a inadimplência da empresa de vigilância, mas julgou improcedente o pedido em relação à União. A conclusão foi a de que não houve negligência na fiscalização dos contratos. Por isso, a turma alegou violação da Lei 8.666, de 1993. O artigo 71 diz que o prestador de serviços é responsável pelos encargos decorrentes dos contratos de trabalho dos empregados. O parágrafo 1º ainda acrescenta que o ônus da inadimplência por parte da empresa contratada não pode ser transferido, em regra, à administração pública. Os 2 empregados que ajuizaram a ação recorreram à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Eles alegaram divergência jurisprudencial entre turmas do tribunal. Afirmaram também que a decisão que isentou a União da responsabilidade contrariou a súmula 331 do TST. De acordo com o dispositivo, os integrantes da administração pública respondem subsidiariamente caso seja evidenciada conduta culposa, sobretudo na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da contratada. O relator, ministro Augusto César, reconheceu a contrariedade à súmula 331. Eu estou a conhecer, por contrariedade à súmula 3315 do Tribunal Superior do Trabalho, por má aplicação e, no mérito, estou a dar provimento para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a decisão do TRT da 4ª Região na parte que manteve a condenação subsidiária da União pelas razões a que me reportei. Por maioria, a SDI 1 restabeleceu a decisão de 2º grau, que condenou subsidiariamente a União pelo descumprimento de obrigações trabalhistas. A Seção 2 de Dissídios Individuais concedeu habeas corpus a um dos sócios de uma empresa de Caçapava, São Paulo. O instrumento processual foi usado para determinar a devolução de passaporte retido pelo juízo da execução de dívidas trabalhistas da empresa. O caso começou com uma reclamação trabalhista proposta por um empregado que pedia o reconhecimento do exercício da função de vigilante, além de indenização por dano moral. Isso porque, durante o trabalho, ele foi atingido por 2 tiros. De acordo com o processo, os ferimentos o incapacitaram para retornar à atividade. Em 1º grau, a empregadora foi condenada a pagar R$ 93 mil. O valor inclui as diferenças decorrentes do reconhecimento do desvio da função e a indenização por danos morais. Mas na fase de execução não foram localizados bens suficientes para cobrir a quantia. O juízo, então, determinou a retenção da CNH e do passaporte dos sócios da empresa. Um dos sócios recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, com pedido de habeas corpus para impedir a retenção dos documentos,
Mas, de acordo com o TRT, eventual abuso de autoridade ou ato ilegal do caso concreto deveria ser questionado por outro instrumento processual. O profissional, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Evandro Valadão, seguiu o entendimento do regional. Para o relator, habeas corpus não seria a ferramenta certa para esse tipo de pedido. Eu entendo que, neste caso, não se está discutindo efetivamente o direito à liberdade, à locomoção, o direito de ir e vir. É apenas uma discussão oblíqua e reflexa. O pedido, na verdade, é para não retenção do passaporte. E já há julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, pelo descabimento do habeas corpus, entendendo que, neste caso, a medida cabível seria um mandado de segurança. O vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, abriu divergência. Segundo o ministro, há entendimento pacificado sobre esse assunto no Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável por uniformizar a jurisprudência processual civil. Para o STJ, em caso já emblemático, foi analisado o cabimento de habeas corpus em caso de retenção de passaporte, o que limita efetivamente a locomoção do paciente no RHC 97876, cabimento parcial. Então, eu entendo que aí estaria a nossa divergência, eu entendo que é cabível parcialmente o habeas corpus quanto ao passaporte. A divergência foi acompanhada pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. No momento que eu retenho o passaporte, é uma medida de extrema violência com relação à liberdade de ir e vir mesmo. O fato de impedir que eu vá para o exterior, sob a alegação que eu sou devedor civil aqui, não me parece que pode naturalmente persistir diante dessa violência ao princípio da liberdade de ir e vir. Além dos ministros Vieira de Mello Filho e Aloísio Correia da Veiga, também seguiram a divergência os ministros Agra Belmonte, Delaide Miranda Arantes e Maria Helena Malman. Ficaram vencidos, além do relator, ministro Evandro Valadão, os ministros Renato de Lacerda Paiva, Douglas Alencar e Dezena da Silva. Assim, por maioria, a SDI 2 concedeu habeas corpus a um dos sócios da empresa para determinar a devolução do passaporte. Está disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho um canal para consulta da produtividade semanal do TST em regime de teletrabalho em razão da Covid-19. No canal você também confere os principais atos e recomendações editados pelo TST e pelo CSJT durante a pandemia. Acesse tst.jus.br. E no próximo bloco, vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas. Eu começo com uma decisão da segunda turma. Uma auxiliar de serviços gerais conseguiu aumento da pensão vitalícia em razão de doença degenerativa. Os detalhes com Pablo Lemos. O caso envolveu a auxiliar de serviços gerais e a usina de cana-de-açúcar Umoé, em Sandovalina, interior de São Paulo. No processo, a empregada disse que realizava esforço repetitivo em posições que causaram e agravaram lesões no ombro e no cotovelo do lado direito. Ela alegou omissão da empresa em tomar medidas preventivas e ajuizou a ação para receber pensão vitalícia. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve a sentença que reconheceu o dano causado à empregada. A perícia constatou perda de cerca de 18% de funcionalidade. Sendo assim, o regional fixou uma pensão mensal vitalícia de 10% sobre a remuneração da auxiliar. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A auxiliar de serviços gerais recorreu para que a indenização fosse aumentada. A relatora na segunda turma, ministra Delaide Miranda Arantes, explicou que, em caso de lesão decorrente de trabalho, a pensão será correspondente à importância da função para a qual o trabalhador ficou inabilitado ou da lesão sofrida por ele. Tendo em vista a perda de 18% de funcionalidade, ficou decidido que o valor da pensão deve ser proporcional ao dano provocado.
A decisão foi unânime. E foi anulado o pedido de demissão de uma atendente de restaurante que estava grávida. A quarta turma ainda reconheceu o direito da trabalhadora à estabilidade provisória de até 5 meses após o parto. A empregada disse que havia sido coagida a pedir demissão enquanto estava grávida e que era ameaçada pelo supervisor, inclusive com insinuações de que furtava o caixa da loja. Segundo ela, a rescisão não foi assistida pelo sindicato profissional. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo também concluiu que, sem a comprovação da coação, o pedido de demissão deveria ser validado e que, ao fazê-lo, a atendente teria renunciado à estabilidade conferida à trabalhadora gestante. O ministro Caputo Bastos, relator do recurso de revista da empregada na quarta turma do TST, apontou que a estabilidade provisória é um direito indisponível e, portanto, irrenunciável, pois visa a proteção da empregada gestante contra a dispensa arbitrária e do bebê. Conforme o relator, o ato das disposições constitucionais transitórias veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante. No caso de pedido de demissão do empregado estável, o TST consolidou o entendimento de que a validade do ato está condicionada à assistência sindical, conforme artigo 500 da CLT. Por unanimidade, a turma determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho de origem para julgar os pedidos decorrentes do reconhecimento da estabilidade provisória. Eu encerro o giro de notícias com uma decisão da sétima turma que afastou a discriminação na dispensa de um mecânico de uma usina de álcool. O trabalhador havia alegado que a dispensa teria sido motivada pelo fato de ele ter câncer de pele e não poder executar tarefas sob o sol. Na reclamação trabalhista, o mecânico alegou ter recebido uma ordem da empresa para trabalhar exposto ao sol durante a safra de cana-de-açúcar. Segundo ele, após informar que não poderia cumprir a determinação por ter câncer de pele, acabou demitido. A usina, no entanto, argumentou que o motivo da dispensa foi outro. O mecânico teria se negado a trabalhar no campo por não saber cozinhar e não ter como levar marmita. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, considerou a dispensa abusiva. Apesar de entender que o encerramento do contrato não teve relação com o câncer, o TRT considerou que houve retaliação diante da resistência do mecânico em cumprir uma ordem superior. A usina recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na sétima turma, o entendimento foi parcialmente diferente do segundo grau. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, avaliou não haver registro de ilicitude ou de abuso de direito por parte da empresa. Ainda segundo o ministro, o exame da decisão do TRT revela que a dispensa ocorreu em razão de ato de insubordinação. A sétima turma seguiu o relator e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais feito pelo mecânico. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos das turmas no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para que você possa acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. As ações da 10ª Semana Nacional da Execução Trabalhista serão promovidas de modo remoto e ou presencial, respeitando a situação de cada região em relação à pandemia da Covid-19. O evento, promovido anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 TRTs, busca, por meio da penhora de bens, da realização de audiências de conciliação e da promoção de leilões, dar fim aos processos com dívidas trabalhistas pendentes. Na edição do ano passado, foi movimentado quase 1,7 bilhão de reais. Os interessados em ter artigos publicados na última edição do ano da revista do TST têm até 18 de setembro para enviar o material.
Serão aceitos textos inéditos, originais e que tratem de temas relacionados ao direito do trabalho ou a campos correlatos de conhecimento. Os artigos devem ser enviados para o e-mail revista@tst.jus.br e atender aos critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Direito sindical é o tema do mês de setembro da Biblioteca Digital do TST. A seleção de artigos aborda temas como a participação sindical feminina e representatividade dos novos trabalhadores e empresas. Para baixar o material gratuitamente, acesse tst.jus.br/biblioteca. Confira agora a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. Dia 14 de setembro, segunda-feira, o órgão especial realiza a sessão às 1h30 da tarde. Para terça-feira, dia 15, estão previstas 3 sessões. A sessão 2 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. A sexta turma, às 2 da tarde. E a quarta turma, às 3 da tarde. Na quarta-feira, dia 16, a segunda, a sétima e a oitava turmas se reúnem às 9 da manhã. A primeira e a terceira turma realizam sessão às 2 da tarde. Na quinta-feira, dia 17, a sessão 1 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você pode conferir no nosso site e também pelas redes sociais do Tribunal. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem e se cuida!